o formulário para você se inscrever. Quem, infelizmente, não pôde se inscrever no nosso ciclo de palestra, a gente vai estar gravando, a Natália já começou a gravação, e daí em 2 ou 3 dias a gente disponibiliza a palestra no YouTube, tá ok? No final, pessoal, quem tiver perguntas, será aberto um tempo para perguntas, e a gente pede, por favor, que durante a palestra vocês mantenham o microfone e a câmera desligada. A Juliana, que a gente chama ela aí de Ju, né, Juliana? Ela é zootecnista, formada pela Estadual de Maringá, realizou o mestrado na mesma instituição, e o doutorado ela fez aqui na Unesp de Jaboticabal, sob orientação da professora Thelma. Atualmente a Juliana está no pós-doc na Unesp de Botucatu, sob orientação do professor Otávio Machado. Então, Juliana, mais uma vez, o nosso agradecimento, e eu passo a palavra para ti agora. Eu que agradeço, Fernando, por terem me convidado, né, para ministrar essa palestra. E eu posso já colocar no modo de apresentação? Sim, Juliana, pode começar. A palavra está contigo. Então, tá bom. Eu vou colocar aqui, e se caso, de repente, eu cair, porque eu estou aqui na faculdade, né? Então, vocês me esperem que eu volto, tá? Tá certo, Juliana, ok. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá dando para ver certinho? Estamos vendo a apresentação já. Então, tá bom. Então, como o Fernando disse, ele me apresentou, eu sou a Juliana Acamini Torrecilhas, né? Eu fiz a graduação em zootecnia na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e também fiz o meu mestrado lá, sob orientação do professor Ivanor Nunes do Prado. O meu doutorado, eu vim para a Unesp de Jaboticabal, né? Eu fui para a Unesp, na verdade, e aí eu trabalhei com a professora Thelma, mas também trabalhei mais voltado para a parte de qualidade de carne. Aí eu defendi recentemente, né, no meio do ano, e acabei vindo para cá, para Botucatu. Então, como o Fernando falou, o meu supervisor é o professor Otávio Machado Neto, mas na verdade eu estou trabalhando num grupo um pouco maior. Eu tenho 4 supervisores aqui, só que a gente ainda está bem no comecinho de escrever o projeto ainda. Então, outros supervisores meus são o professor Chardulo, que também trabalha com a parte de carne, é do melhoramento, o professor Rogério Cury e o professor Guilherme. Então, eu estou trabalhando com um grupo bem grande aqui. Então, como foi proposto, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um pouco, assim, do que eu conheço, sobre os fatores que afetam a qualidade da carne de bovinos. Então, eu vou começar falando vou falar aqui para vocês do que eu vou falar nessa palestra hoje. Então, eu vou falar sobre um cenário atual, né, como uma introdução. Vou definir também, para todo mundo entender, o que seria a carne. Também vou falar sobre o que é a qualidade da carne, quais são os fatores, né, que a gente pode citar como qualidade. E também eu dividi em 2 tipos. Qualidades, os fatores que afetam tanto a qualidade ante-mortem e o pós-mortem. Então, como todo mundo já sabe, já está cansado de saber, né? O Brasil, ele possui o maior rebanho comercial, mas ele é o segundo maior produtor de carne. E aí, o consumidor brasileiro, ele consome em média de 38 quilos de carne pessoa a ano. E como que se dá esse aumento, né, por esse consumo de carne? Então, esse aumento, ele vai se dar principalmente pelo aumento de renda, né, porque o consumidor, quando ele começa a ganhar um pouco melhor, então ele parte para o consumo, principalmente de um consumo, vamos dizer, de produtos mais relacionados à origem animal. Então, ele consome um pouco mais, um pouco melhor, né? Ele consome mais ovos, leite, carne. E outro aspecto que está relacionado com o aumento do consumo é a necessidade também, né? Então, a gente vê notícias recentes que o Brasil ele tem aumentado muito a exportação de carne, principalmente para a China, por conta dessa explosão de compra por parte da China, por problemas que eles estão enfrentando agora, tanto de alimentos, né, de proteína animal, tanto quanto
quanto problemas, né, de grãos. Então, ficar atento também que grande parte, né, o Brasil ele exporta uma grande quantidade, né, 20% da produção ela é exportada, mas também 80% fica aqui para o consumo interno. Então, para a gente falar assim do que é carne, a gente tem que saber primeiro o que é, né? Definir aqui o que é carne. Então, a carne, deixa eu passar aí, ela nada mais é que então, o que seria a carne? Então, ela é o conjunto de fibras musculares, né? E essas fibras, elas são formadas por miofibrilas. Essas daqui. Essas miofibrilas, elas são formadas, então, por filamentos finos e filamentos grossos, que são chamados, então, esses compartimentos chamados de sarcômero. Então, existem diversos sarcômeros que formam essa miofibrila. E o sarcômero, ele é a menor unidade do músculo, né? Então, ele serve lá para contração muscular. Então, eu vou explicar um pouquinho, só para todo mundo entender, assim. Acho que tem bastante gente da graduação, né? E o que é, então, o sarcômero? O sarcômero, ele nada mais é que essa parte aqui, que é chamada de linha Z, até essa outra parte aqui. Nessa parte da linha Z, tem aqui essa outra região, que é chamada de banda I, e essa banda I, ela é composta, na verdade, pelos filamentos de actina, que são os filamentos finos. Já nessa outra parte aqui, ela é chamada de banda A. No meio dessa banda A aqui, ela é formada por esse outro filamento, que é o filamento grosso, que são os filamentos de miosina. Além disso, nessa outra parte aqui, que é mais escuro, é porque esses filamentos, eles são sobrepostos. Então, aí dá essa impressão de ela ser um pouquinho mais escura, e é isso que caracteriza o músculo, para ser estriado. Então, quando é visto a microscópio, ele aparece, assim, diversas manchas de claro e escuro, então é isso que caracteriza ele ser chamado de músculo esquelético estriado. E o sarcômero, ele é fundamental para a contração muscular, né? Então, quando a miosina, ela se liga à actina, então, ela gruda na actina e aí ocorre a contração muscular. E aí, o que isso afeta, então, na hora da transformação do músculo em carne? Então, a gente sabe que a carne nada mais é que a transformação do músculo, né, quando o animal está vivo, para um produto que a gente dá o nome de carne, né? E isso acontece em 3 fases. Então, tem essa fase de pré-rigor, que quando o animal ele morre, cessa esse oxigênio, ele vai diminuindo, e só que o que acontece? Mesmo nesse início dessa morte desse animal, a célula ela ainda tenta manter a homeostase. E aí, acontece alguns espasmos de contração muscular involuntário, e aí ela manda ATP para tentar desligar, né, essa contração, que quando a actina e a miosina elas se ligam, então ela precisa de um ATP que vem, liga nela, gruda na miosina e ele se desliga, então ele descontrai. E aí essa outra fase ela é chamada de rigor mortis, porque é onde que principalmente vai acontecer o quê? O abaixamento, a queda do pH, e principalmente por conta dessa transformação de glicogênio, como não tem mais oxigênio por conta que já foi retirado, né, grande parte do sangue, então essa falta de oxigênio, então faz com que o glicogênio ele seja transformado em ácido lático, e esse ácido lático faz com que o pH caia. E essa última fase, que é a fase de pós-morte, que nada mais é que a fase de maturação. Então, é aqui que enzimas como calpaína, elas vão agir para quebrar essas proteínas estruturais ali, que a actina, a miosina são proteínas, mas outras proteínas que sustentam elas, então essas enzimas elas vão quebrar essas proteínas de estrutura
para tentar para levar um melhor amaciamento, né, da carne. Como que é a composição, então, da carne? Então, a composição, a carne, ela possui cerca de 70% a 75% de umidade, de uns 20% a 25% de proteína, de lipídio, a quantidade de lipídios vai variar muito, porque varia de acordo com a raça, vai variar de acordo com a dieta que o animal vai estar recebendo, mas é em torno de 1,5% e pode chegar até mais que 5%, dependendo, né, do animal. Esses lipídios, né, é a quantidade de colágeno de 1,3% e de cinzas de 1,3%. Esse perfil, esses lipídios, eles têm um perfil, né, de ácidos graxos, de mais ou menos uns 50% de ácido graxo saturado, né, que está contido nesses lipídios aqui intramusculares, e mais ou menos uns 40% de monoinsaturado e uns 8% de poliinsaturado. Mas esse perfil desses ácidos graxos, eles vão variar também de acordo com a dieta do animal. Só para a gente explicar um pouquinho aqui, os ácidos graxos saturados, eles são os ácidos que eles não têm uma dupla ligação na cadeia de carbono. Já os monoinsaturados, eles possuem uma dupla ligação, e os poliinsaturados, como já fala o nome, né, eles têm mais do que uma dupla ligação. Então, já que a gente já falou um pouquinho do que é, né, definiu assim, bem rápido o que é carne, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos relacionados à qualidade. Então, a gente pode citar aqui diversos tipos de qualidade. Não existe só a qualidade que a gente vai estar falando hoje. Então, existem uns 7 tipos de qualidades ou mais. Então, existe aquela qualidade que ela é nutricional, então está relacionado com quanto nutriente que essa carne tem. Por exemplo, a carne ela é considerada de alto valor biológico, porque ela tem uma quantidade ótima de proteína. Ela também tem uma quantidade boa de vitaminas e de minerais. E outra qualidade que a gente pode citar também é a qualidade sanitária. Então, a qualidade sanitária é fundamental que o alimento ele seja livre de contaminação, é o mínimo que se espera, né? E o que a gente vai falar hoje é sobre a qualidade organolética, que é a qualidade sensorial. Então, o consumidor aqui do Brasil, né, ele tem melhorado muito em questão de consumo de carne de melhor qualidade, e quando o consumidor ele parte para esses produtos que são de melhor qualidade, muito difícil ele voltar para um produto, assim, digamos, mais padrão do que ele consumia. E essa qualidade também, ela é dependente muito ela é cultural também. Então, muitas vezes, o que é qualidade para mim, não significa que vai ser exatamente a mesma qualidade para você. Então, ela também está relacionada com esses padrões de padrão cultural. E o Brasil é muito difícil a gente conseguir falar assim, o brasileiro ele tem muitas culturas e eles são muito diferentes, somos muito diferentes, né? Então, tem japonês, tem alemão, então é muito difícil você ver um brasileiro e saber que ele não é igual, por exemplo, na Alemanha, que você sabe que aquelas pessoas elas têm umas características mais acentuadas. Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a qualidade da carne. Então, eu vou abordar principalmente parâmetros de coloração, textura, marmoreio, né, que está relacionado com flavor ali. Então, a coloração da carne, ela é o primeiro aspecto que está relacionado lá com a qualidade. Por quê? Porque quando o consumidor ele vai para o mercado, a ação que ele faz, que é através da visual. Então, ele olhou a carne, se ela tiver com uma coloração boa e ela tiver, assim, bem apresentada, então ele pode comprar a carne ou não. E essa coloração, ela nada mais é que ela pode mudar essa coloração, né? Então, ela vai estar relacionada, então, com a estrutura da mioglobina que é presente na carne. Então, a mioglobina, ela é uma proteína que ela leva oxigênio, né, para o músculo, enquanto que a hemoglobina é a proteína que é responsável por levar oxigênio no sangue.
Então, essa mioglobina, ela possui um grupamento M, e dentro desse grupamento, ela possui um ferro. E esse ferro, ele tem 6 sítios de ligações. Então, o que vai determinar o estado dela vai ser o que vai estar ligado ali no 6º sítio de ligação dela, desse ferro. Então, se o ferro, ele tiver ligado sem nenhuma ligação, ele tiver sem oxigênio, ela vai receber esse nome de deoximioglobina, que é essa coloração mais vermelho-púrpura. Isso daqui a gente vê muito em carne que são embaladas a vácuo. Então, aquela coloração que você vê lá na gôndola dessas amostras, dessas carnes assim que são embaladas a vácuo, é essa coloração aqui. Não significa que ela está estragada, né? Que já me perguntaram se o processo de maturação é porque a carne está estragada. E depois de um tempo que você abre essa amostra, mais ou menos uns 30, 40 minutos, o oxigênio se liga a esse sítio de ligação do ferro e ela fica com a coloração de vermelho vivo, que é essa daqui, chamada de oximioglobina, que na verdade ela é uma das mais assim aceitada pelo consumidor. E aí quando essa coloração, essa carne ela oxida, então ela vai ter essa coloração aqui de vermelho, de marrom, voltado para o marrom, né, que é chamada de metamioglobina. Aí o outro aspecto também, que nada menos importante, é a maciez. Então, a maciez, ela também vem se tornando mais, vamos dizer assim, o consumidor ele vem se tornando mais exigente quanto à maciez da carne, e ela não é menos importante do que a coloração. Então, quando o consumidor ele vai, compra um produto, ele leva para casa e ele experimenta esse produto, ele tem uma experiência boa quanto à maciez, ele vai retornar e vai comprar esse mesmo produto, né? Ele vai tentar buscar o produto que ele comprou. E a maciez, ela é medida, que a gente vai falar mais para frente também sobre maciez, então só para todo mundo saber. Ela é medida, ela pode ser medida em laboratório através de um aparelho chamado texturômetro. Então, o texturômetro, ele mede a força com que precisa ser feita para cisalhar a carne. O flavor, que ele está relacionado, então, com a quantidade de marmoreio da carne. Na palestra, semana passada, o professor Chris Calkin, ele estava falando sobre esses aspectos de qualidade, ele também citou no trabalho dele, na apresentação dele, o quanto que o marmoreio também, ele influencia esse flavor, né? Essa suculência também, porque o flavor, ele é nada mais que o sabor e o odor junto. Então, ele mostrou um trabalho que eles fizeram eles pegaram essas amostras lá nos Estados Unidos, pela classificação deles, do Quality Grade, e eles pegaram esses 4 grupos de amostras, se não me engano, eram 4 grupos. Eles tinham, então, carne de amostra lá do Prime, do Choice, do Select e do Standard. E aí, porque essa classificação é de acordo com o nível de marmoreio. Então, o Prime, ele é o melhor nível, né, de marmoreio, maior quantidade de marmoreio, enquanto o Standard é mais ausente, né. E aí, eles deram para os consumidores provar a carne, só que eles padronizaram a força de cisalhamento. Então, todas elas tinham a mesma força de cisalhamento. E aí, quando os consumidores provaram a carne, as maiores notas de aceitação geral e de suculência foi para essas amostras, que era do Prime, ou seja, com a maior quantidade de marmoreio. Além disso, eles também deram notas maiores para a maciez. Então, embora eles tenham padronizado, é só para falar assim, que o marmoreio ele também influencia na percepção de maciez da carne. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco, né, desses fatores ante-mortem e pós-mortem aqui. Então, eu vou começar falando, eu sei que o professor Matheus já falou dessa palestra, então, mas a gente não pode deixar de colocar, né, porque
a nutrição da mãe ela é de fundamental importância para a produção, principalmente porque é por causa dessa nutrição bem feita, se essa mãe ela passar por restrição em algumas fases dessa gestação, então esse animal ele vai ter problemas na formação de fibras. Muita gente já está cansado, né, de ver sobre isso, mas ele vai ter problemas na formação de fibra, se de repente a restrição ocorrer aqui no segundo trimestre, porque aqui é que tem a maior quantidade da formação de células para a fibra muscular. Ou também ele pode ter problemas na formação de células para a produção de adipócito. Então, se a mãe passar por restrição em alguma fase da vida dela, consequentemente, esse bezerro vai sofrer, né? E ele vai responder de forma mais ineficiente ao tudo que for proposto a ele, né? E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu experimento, né? Então, aí eu falei só um pouco de programação fetal, de nutrição da mãe, porque o professor Matheus foi uma das primeiras palestras dele, né? E aí, o sistema de terminação, atualmente, a gente ouve falar muito sobre a terminação intensiva no pasto, ou confinamento expresso, e esse foi um dos meus experimentos do doutorado. Então, a gente suplementou esses animais também na fase de recria, né, na época das águas, com mineral e proteico energético. Também a gente queria ver se essa suplementação afetaria lá na frente, né, na fase final do animal, depois que ele passou pela fase de terminação. E a gente também terminou esses animais em dois sistemas, em confinamento, com 75, 25, relação de concentrado volumoso, e o pasto, e a gente suplementou com 2% de concentrado do peso corporal por dia. E a gente viu que esses animais, eles tiveram um pH alto, né, mas eles não foi diferente o pH dessa carne, mas eles tiveram esse pH alto por conta que eles eram machos inteiros. Aí, na espessura de gordura, os animais que foram terminados no pasto, eles tiveram média de 3 milímetros de espessura de gordura. Eu não sei se eu falei, que a recria, ela não teve influência, né, nesses parâmetros de carne. Então, se eu suplementei ele com proteico, energético, mineral, ele não afetou esses parâmetros que a gente avaliou de carne lá na fase final. Tá. E aí, a espessura de gordura, ela foi menor do que os animais que foram terminados no confinamento, né? Aqui eu coloquei que foi 7 milímetros contra 3 milímetros dos animais do pasto, mas eles tiveram então o quê? O mínimo de espessura de gordura que é preconizado, né, pela indústria frigorífica. Esses animais também, eles tiveram um sarcômero, que a gente mediu, né, o comprimento desse sarcômero através de laser, né? E aí, esses animais, eles tiveram um sarcômero um pouco menor que esses animais do confinamento. E isso, consequentemente, está relacionado com a maciez da carne. Então, essa aqui, como eu falei para vocês, a gente mediu essa força de desalhamento. Isso aqui é a força que precisa ser feita para cortar a fibra. Então, esses animais, eles tiveram um pouco maior de força de desalhamento, precisou de uma força um pouco maior em relação aos animais do confinamento. Só que mesmo assim, se a gente observar, esses valores aqui, eles são, só para a gente saber, assim, porque tem muita gente que não conhece, né? Esses valores aqui, eles são considerados baixos, porque 3 até 4 kg força, aqui tá errado, tá? Aqui não é Newton. Aqui tá em quilograma força, eu transformei. Até 4, mais ou menos, é considerado uma carne macia. Mas isso vai depender muito da região, né? Aqui no Brasil, então, é considerado uma carne mais macia. Um pouquinho acima de 4 é já uma carne com uma dureza intermediária. E acima lá de 6 é considerado uma carne mais dura. Mas isso depende muito dos trabalhos. Eu já vi trabalhos que classificam de forma diferente, né? Mas vai de acordo também com o consumidor. E o consumidor, se a gente fosse, talvez, fazer uma análise sensorial dessas amostras, talvez não fosse dar diferença na painel sensorial. Porque o consumidor, ele consegue ver uma diferença
de mais do que 1 quilograma força. E é o que não mostrou aqui, né? Aí, esses animais também que foram terminados no pasto, eles tiveram uma deposição de gordura também um pouco inferior em relação aos animais do confinamento. Então, eles tiveram deposição de gordura intramuscular de 1,49% e os animais do confinamento de 2,7%. Mas, mesmo que esses animais que eles tiveram uma quantidade de gordura inferior, né, não significa que esses animais eles têm um perfil de ácido graxo, esses animais que são terminados em pasto, que são alimentados à base de forragem, eles têm um perfil mais ideal de ácido graxo, principalmente por quê? Porque a pastagem, a forragem, ela tem alta quantidade de ácido graxo ômega 3, que é um dos ácidos graxos essenciais para a saúde humana, e ele tem alta quantidade também de ácido poliinsaturado. Então, esses ácidos graxos poliinsaturados, eles vão ser, quando eles entram para o rumen, né? Quando ele cai lá no rumen, então essas bactérias, elas acabam biohidrogenando esses ácidos graxos poliinsaturados, por conta que eles são tóxicos a elas, e aí, nessa biohidrogenação, que nada mais é que a adição de um hidrogênio lá na cadeia, lá para quebrar essa dupla ligação, e aí ele é transformado, então, em ácido graxo saturado. Então, elas tentam transformar eles, porque esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são tóxicos. Então, ela tenta transformar ele para ácido graxo saturado. Aí, nessa transformação, tem um ácido graxo que ele vai ser formado ali como produto intermediário, que é o CLA, que é o 18,2, o cis-9-trans-11, que é o ácido rumênico. Esse ácido graxo, ele é considerado também ótimo para a saúde, porque ele combate doenças, né? Então, ele é considerado ideal ali para consumo humano. Já os animais do confinamento, eles têm grande quantidade de ácido graxo saturado. Eles também têm, na sua composição, maior quantidade de ácido graxo monoinsaturado, mas também depende muito da dieta, mas a dieta de alto concentrado vai proporcionar isso a eles. Então, eles vão ter maior quantidade de saturado e de monoinsaturado, principalmente por causa da dieta, né? E uma pequena quantidade, né, menor em relação aos animais do pasto, de poliinsaturado. Esses ácidos graxos monoinsaturados, embora eles tenham, né, menor quantidade de poliinsaturado, eles têm essa quantidade maior de monoinsaturado, e esse ácido graxo, ele vai estar relacionado principalmente com o flavor da carne, né? Então, ele que é o principal responsável pelo aquele sabor, quando você cozinha a carne, e aí ele solta esses compostos, né, pela reação de Maillard, e ele é o principal ácido graxo, então, relacionado ao flavor. Além disso, esses animais, eles têm maior expressão da enzima delta 9, que é a enzima delta 9, que ela também recebe o nome de estearoil-CoA-desaturase. Essa enzima, ela faz a conversão de ácido graxo saturado, principalmente o 18,0, que é o esteárico, para 18,1, que é o oleico. Então, esses animais, eles também vão ter na sua composição uma quantidade, né, de ômega 6, porque os animais, a forragem, ela tem maior quantidade de ômega 3, e grãos, eles têm maior quantidade na composição de ômega 6. Então, esses animais que estão terminados em confinamento, eles têm essa quantidade maior, o que eleva essa razão entre ômega 6 e ômega 3. E a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que você tem que comer carne com até 4, com uma razão de 4:1. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, só que, embora esses animais do pasto, eles tenham uma quantidade menor de gordura intramuscular, então se a gente falar assim, parar para pensar, então esses ácidos graxos, eles depositam maior quantidade de ácido graxo poliinsaturado,
E só que esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são instáveis. Então, o que quer dizer isso? Eles são mais susceptíveis à oxidação lipídica. Então, se a gente parar para pensar, então os animais do pasto, eles depositam menos gordura, eles têm uma maior quantidade de poliinsaturado, então, consequentemente, eles podem ter uma vida de prateleira menor, né? Essas amostras, né? Essa carne que vem dos animais do pasto. Não, não é bem assim, porque o pasto, ele também é fonte de antioxidante, principalmente de beta-caroteno, alfa-tocoferol e vitamina E. Então, esses antioxidantes, eles ajudam a prevenir essa maior oxidação da célula. Então, ele previne essa oxidação e ele aumenta a vida de prateleira dessa carne. Então, até esse tempo, a gente estava mandando uns trabalhos, né? E um revisor lá da revista, a gente estava explicando sobre a oxidação de lipídios e oxidação de proteínas. Então, oxidação de lipídios vai estar relacionada, então, com os ácidos graxos, né? Principalmente os poliinsaturados, que são mais susceptíveis. E a oxidação de proteína, mais relacionados, então, com a mioglobina, né? Aí o revisor, ele perguntou, a gente tinha correlacionado os dados, e ele falou que ele não via que existia uma relação entre os dois, mas existe, né? Então, a quantidade, o que acontece? Conforme os ácidos graxos, eles vão oxidando, esses produtos da oxidação, eles podem acelerar a oxidação da mioglobina também. Então, a cor também está totalmente relacionada ali com a oxidação de lipídios. E, só para falar um pouquinho também, o meu experimento de mestrado, a gente trabalhou também com antioxidantes na dieta dos animais. A gente pegou mais ou menos 15 óleos e a gente mediu o poder antioxidante desses óleos. E a gente escolhemos dois mais, vamos dizer, potentes. Então, a gente utilizou cravo-canela em 2 níveis na dieta dos animais para ver se eles eram eficientes para proteger lá na carne também. E engraçado que a gente forneceu, né, na dieta dos animais, e quando a gente foi fazer a avaliação avaliar se ele preveniu a oxidação de lipídios. Então, a gente embalou essas amostras a vácuo, maturamos elas de 1,7,14, e a gente viu que quando a gente embalou a vácuo, no tempo 7 de maturação, as amostras lá, os animais que receberam óleo, independente da dose ou do tipo de óleo, eles tiveram uma menor oxidação, porque a gente mediu a quantidade de malonaldeído. Esse malonaldeído, ele é o produto da oxidação de lipídios. Então, eles tiveram menor quantidade, né? Então, ok, né? Então, eles conseguiram diminuir a oxidação de lipídios lá no 7º dia. Só que, por outro lado, quando a gente foi avaliar desse mesmo experimento, a gente cortou, né, essas amostras, colocava em bandeja, colocava na vitrine, só que nessa análise era com presença de oxigênio, né? A gente não embalava vácuo. E aí os consumidores, 30 pessoas, foram lá e avaliaram por notas. E aí a gente viu que nos primeiros dias ela não teve diferença, mas no 6º dia, porque geralmente a carne ela tem um tempo de viragem quando você coloca ela na prateleira com a presença de oxigênio. Então, que vai dar lá no 5º ou 6º dia. E aí, no 6º dia, essas amostras, todas elas dos tratamentos, né, que tinha óleo, foi diferente do controle. Só que elas receberam as piores notas. Então, além dele ter ajudado como antioxidante, ele também teve uma ação contrária, né, de pró-antioxidante. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o óleo essencial, né, eles têm, dependendo da dosagem que você utiliza ele pode fazer uma reação contrária, ele pode agir de forma contrária. E para falar um pouquinho, assim, o pasto, né, a maior parte da produção dos animais aqui são a pasto, e o pasto ele tem uma grande quantidade de vitamina A. E hoje a gente vê crescendo, né, esses trabalhos com vitamina A, e já é provado que a vitamina A, ela não é um antioxidante, tá? Não é igual a vitamina E, mas ela ajuda
quando ela ajuda, ela estimula a adipogênese, quando o animal, então, se você fornecer lá no início, quando o animal nasce, é bom, porque ele estimula lá a adipogênese, só que quando ela é fornecida, no final, na terminação, ela inibe a lipogênese, né? Então, esses dois trabalhos aqui, eles mostraram, né? Esse daqui é um trabalho do grupo do professor Bindu, e eles forneceram, através de injeção, essa vitamina A, acho que, se não me engano, era logo que o animal nascia, e um mês depois. Então, eles forneceram uma quantidade de zero de vitamina A, 150 mil unidades internacionais e outra dosagem, né, de 300 mil unidades internacionais de vitamina A, através de injeção. E eles viram que esses animais que eles receberam essas duas dosagens de vitamina A logo no nascimento, eles tiveram maior expressão desse gene aqui, que esse gene ele está relacionado principalmente com a primeira fase lá, quando a célula ainda nem virou um adipócito, né? Quando ela é considerada ainda ela é chamada de adipofibrogênica, e aí ela vai, de acordo com a expressão desse gene, então ela vai ela vai se comprometer à linhagem de pré-adipócitos. E eles viram, então, que esse gene aqui, ele foi expresso nos dois grupos, enquanto que o PPR gama, ele foi só no nível de mais baixo de vitamina A. Então, eles explicaram lá que o nível maior de vitamina A é porque o fígado, ele metabolizou mais, né, por essa quantidade maior de vitamina A, e aí, consequentemente, até reduziu os níveis de ácido retinóico no sangue. Já esse trabalho aqui, do pessoal lá de Viçosa, eles suplementaram os animais, eles trabalharam com 20 animais, que era cruzado, Angus, Wagyu e Nelore, e eles também fizeram 2 tratamentos. Então, eles, lá na fase de terminação, eles trataram esses animais, né, suplementaram com vitamina A, e um outro grupo sem vitamina A. E eles viram, através de estudo proteômico, que eles queriam investigar se essa vitamina A, se esse complexo, né, do ácido retinóico, ele influenciava negativamente lá no metabolismo energético, então, para a deposição de gordura. E eles viram que eles tinham que a quantidade que esses animais que eram suplementados, eles tinham menor quantidade de malato, que está relacionado com marmoreio, e também tinham menor quantidade de abundância das proteínas de choque térmico, que ela melhora a sensibilidade do tecido muscular e para a insulina, então, consequentemente, coloca mais glicose para dentro da célula. Então, esses animais que não eram suplementados, eles tinham uma maior quantidade de gordura intramuscular. E aí, para a gente só voltar um pouquinho e falar da nutrição, né? A glicose, ela é de extrema importância, né, para aumentar o marmoreio da carne. Então, dietas mais voltadas ali para amido, elas vão proporcionar maior quantidade de ácido propiônico, que, consequentemente, então, vai ser transformado em glicose, e aí vai ser lá depositado como gordura intramuscular, né? Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando essas dietas de alto concentrado, elas também podem trazer maiores distúrbios, né? E essas dietas também, elas podem diminuir o pH. Então, quando ocorre essa diminuição do pH, a biohidrogenação, ela é um processo natural, né, que ocorre por parte das bactérias, com o intuito de tentar proteger contra os ácidos graxos poliinsaturados. Então, ela coloca um hidrogênio na dupla ligação, e aí tem o produto final com o esteárico. Então, ela vai transformando os poliinsaturados em saturados. E aí, quando esse pH do rumen ele baixa, a rota de fermentação, ela muda um pouco. Então, em vez de ser transformado
esse ácido aqui, que é o ácido rumênico, o cis-9-trans-11, ele vai ser transformado, né, um produto intermediário ali, que é o trans-10-cis-12. E esse ácido, ele tem a formação também de esteárico, né, como produto final, mas ele tem esse produto intermediário que vai ser o trans-10-cis-12, quando o pH do rumen está muito baixo. E esse ácido graxo, ele não é bom, ele aumenta, né, essas dietas acabam aumentando a concentração desses ácidos graxos, só que ele não é bom para deposição de gordura, uma vez que ele inibe esse gene aqui, que é a proteína ligante ao estearoil, o esterol, e aí esse gene aqui, ele inibe outros genes da síntese de novo, né, como esse daqui, que é o acetil-CoA-carboxilase, e o FAS, que é o ácido graxo sintetase, e a estearoil-CoA desaturase. E aí, consequentemente, ele reduz a síntese de novo, e aí reduz a produção de lipídios. E aí, esse trabalho aqui, do pessoal lá de Lavras, ele mostra bem isso daqui. Eles trataram os animais com duas dietas, uma para tentar produzir, né, uma para a fermentação mais para ácido graxo, para ácido propiônico, com o intuito de aumentar a gordura intramuscular, então eles usaram o milho inteiro, e uma outra dieta que tinha milho moído, mas tinha silagem de milho. E aí eles também testaram essas duas raças, que era Nelore e Angus. E o que eles viram? Eles viram que esses animais, que esses Angus, né, eles tinham uma maior quantidade, uma maior expressão desse ácido graxo SREBP, que eu falei anteriormente, e isso foi bom, porque eles também tiveram maior quantidade de gordura intramuscular. Então, esse gene, ele é bom para lipogênese, né? E quanto à dieta, eles viram que a dieta que eles achavam que teria maior fermentação de propiônico, que ia ser transformado em glicose, e aí, consequentemente, ia ser lá depositado, né, na gordura intramuscular, não aconteceu isso, ele não foi diferente do outro tratamento. Por conta que eles mediram o pH desses animais, e eles viram que eles tinham um pH mais baixo, e eles tinham uma produção maior daquele ácido graxo, que é o trans-10-cis-12. E esse ácido graxo, consequentemente, então, ele inibiu esse gene, SRBP, que diminuiu, então, também a lipogênese. Então, só para a gente já dar uma entrada também aqui, falar de raça, né? Então, a gente sabe que existe diferença de raça, né? Tanto para deposição de gordura, e a gente ouve falar muito que os animais zebuínos, eles são mais tolerante ao calor, e isso se dá por conta que eles têm mitocôndria mais eficiente do que os animais Angus, e aí esse trabalho eu trouxe justamente, que é uns trabalhos que eu estava lendo esses dias, que é muito interessante, e eu trouxe assim para falar um pouquinho, né, dessa diferença. Então, o que eles queriam testar? Se esses animais Brahma, eles têm a mitocôndria mais eficiente, né, por conta que ela produz mais ATP, e ela dissipa menos calor, né? Por isso eles são mais tolerantes ao calor. Então, consequentemente, se ele tem essa mitocôndria mais eficiente, durante o pós-morte, no início, essa mitocôndria ela ainda vai continuar trabalhando, ela vai produzir ATP, e aí, consequentemente, pode prejudicar lá o caimento do pH. E eles têm alguns estudos que já mostram que se você inibir essa mitocôndria, então o pH e o ATP, eles caem, eles declinam mais rápido, né, com a ausência da mitocôndria. Então, eles quiseram testar para ver se isso daí, se os animais Brahma, eles tinham uma eficiência maior de mitocôndria. E eles viram que sim, eles encontraram que os animais Brahma, eles tinham essa mitocôndria mais eficiente que os animais Angus. Então, possivelmente, aí está também uma diferença lá na qualidade da carne, porque se o pH ele não cai de forma adequada, ele não reduz ali de forma adequada, ele fica alto, isso daí prejudica também outros fatores relacionados à qualidade. Uma outra diferença entre raça, que todo mundo fala, é sobre o sistema de calpaína. Então, já tem trabalhos que mostram, né, que os Nelore, eles têm uma maior quantidade de calpastatina. Então, só para explicar um pouco para o pessoal entender,
A calpaína, ela tá lá, ela é uma proteína que ela age principalmente lá naquela fase de maturação da carne. Então, ela é boa porque ela quebra aquelas proteínas relacionadas à estrutura. E, então, se o Nelore ele tem uma quantidade maior de calpastatina, a calpastatina, ela é responsável principalmente por inibir essa calpaína. Então, isso é ruim, porque se a calpaína está sendo inibida, então, consequentemente, o animal ele tem uma carne menos macia, porque ela não vai conseguir agir lá nessa fase de maturação e quebrar essas proteínas lá dessas proteínas que sustentam lá as fibras. Mas, muito antes dessa ação, dessa calpaína, já tem trabalhos que mostram que, principalmente, as proteínas de choque térmico estão relacionadas lá com a maciez. Então, tem trabalhos que mostram que os animais Nelore, eles têm essas proteínas de choque térmico, maiores quantidades dessas proteínas de choque térmico, e essas proteínas de choque térmico, elas agem principalmente como proteção da célula. Então, se o animal, na hora do abate, ela entende que tem alguma coisa errada, então ela ativa, ela age mais ali para tentar proteger as células, né? Então, isso é ruim, porque a gente quer que ela seja quebrada, né? A gente quer que essas fibras sejam quebradas, a gente quer que a calpaína tenha ação, e aí ela acaba prejudicando ali, e aí, consequentemente, impacta na maciez, impacta negativamente. E tem um trabalho que mostra, do Malheiros, se não me engano, esse trabalho ele foi feito na Flórida, se não me engano, né? E eles mediram, então, a influência do dano oxidativo das proteínas durante lá o pós-morte, mas eles fizeram mais um estudo proteômico, né, voltado para essa identificação dessas proteínas, o quanto desse dano era causado ali nessas proteínas durante esse período de pós-morte inicial. Então eles utilizaram animais Angus e eles separaram depois do abate, eles fizeram a força de desalhamento desses animais. Eles mediram lá o quanto, né, que a carne era mais macia, eles fizeram 3 grupos. Então, eles dividiram entre grupo de carne macia, eu não lembro agora qual que era a faixa ali, mas eles dividiram em grupo macio, grupo intermediário e grupo de carne mais dura. E eles viram que as proteínas que elas são relacionadas lá com as enzimas antioxidantes, e também essas proteínas estruturais, eles tinham maior dano oxidativo no grupo de carne macia. Ou seja, se essas proteínas são de estruturas e elas foram mais danificadas, elas ficaram mais susceptíveis à quebra, né, à degradação. Então, vem a calpaína e vai lá, e o sistema de caspase vai lá e quebra ela. E isso foi bom. E também o grupo de carne mais dura, né? Eles tiveram também um dano menor oxidativo nessas proteínas de choque térmico, ou seja, então elas estavam mais ativas e, consequentemente, elas protegeram mais as células ali, e aí a carne ficou mais dura, né? Trazer para vocês também um pouquinho dos experimentos daqui, que a classe sexual, ela também afeta. Esse foi um experimento que foi feito pela Flabielle, com o professor Otávio Machado, com parceria lá da Troll. E esse experimento aqui acabou esse tempo atrás, eu não pude acompanhar, né? Mas eu conversei com a Flabielle, então achei interessante os dados e resolvi colocar. Porque já na foto já dá para ver grande diferença, né? Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram esses animais, meio-irmãos, Angus, cruzado com Nelore. Eles colocaram esses animais, eles mamaram com 4 meses e colocaram eles em confinamento. E esses animais permaneceram até uns 8 meses, que eles deram uma dieta para a fase de recria. Com 8 meses de idade, eles
eles foram submetidos a 3 dosagens, né, durante 210 dias de terminação, e durante esses 10 dias de terminação, eles foram submetidos a 3 dosagens de ibopriva, que é a castração química. As fêmeas, elas foram castradas, elas foram submetidas, então, a 3 dosagens de ibopriva e um grupo de machos, e o outro grupo, né, ficou como macho inteiro, então não recebeu. E aí, eles abateram esses animais, e é muito interessante ver, porque o que aconteceu? Esses animais, essas fêmeas, as fêmeas e o macho castrado, eles tiveram uma menor área de olho de lombo, ou seja, os animais macho inteiro, né, eles tiveram uma maior deposição de carne, né? Então, aqui dá para ver que eles tiveram também uma maior área de olho de lombo, mas, por outro lado, esses animais, eles tiveram uma espessura de gordura um pouco menor, né, enquanto a fêmea ela teve uma espessura de gordura excessiva, né, ela depositou grande quantidade de gordura subcutânea. E esses animais aqui, mesmo que ele tenha depositado, tenha chegado a 9 milímetros de espessura de gordura, quando a gente olha para a gordura intramuscular, eles não conseguiram depositar tanto, né? Eles estiveram lá perto de 2,9%, né, por cento de gordura intramuscular, enquanto que as fêmeas e o macho castrado tinha lá próximo de 6%, né, de marmoreio. Então, esses animais eles foram abatidos, né, com acho que 15 meses de idade. Isso também é um outro fator importante, né, por conta de qualidade, e a idade, ela é de extrema importância, uma vez que, com o aumento da idade, há também um aumento da quantidade de colágeno insolúvel, né? E aí, esse daqui, na palestra do professor Chris Kalk, ele também, que foi semana passada, ele também mostrou sobre o colágeno, né? Então, ele mostrou que os animais que são mais velhos, ele também aumenta, ele diminui a solubilidade do colágeno, ou seja, isso consequentemente impacta na maciez da carne, né? E ele também mostrou uma foto sobre o tecido conectivo. Então, e ele submeteu esse tecido a um aquecimento. Então, ele colocou aqui, eu até peguei as fotos, né, da palestra dele, ele colocou aqui aqui é 0 segundos, né, que ele sofreu aquecimento. Depois de 15 segundos, ele já encolheu um pouco. Aí 30 segundos, 45 e 60 segundos. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Juliana, estamos te então ouvindo. tá. Eu fiquei pensando, vai que eu caí. Tá. E aí, então, só para a gente ver o quanto que isso impacta na maciez da carne, né? Esse daqui, então, é o colágeno. E já quase acabando, né, dos fatores antemortem, né? Então, o acabamento também é de extrema importância. Então, o acabamento, a maioria das carcaças que são produzidas aqui no Brasil são de acabamento ausente e escasso, e, consequentemente, isso tem um fator ele tem um impacto negativo na carne, principalmente pelo encurtamento do sarcômero, né, o encurtamento pelo frio. E quando essas carcaças ela não tem uma quantidade adequada de gordura, que ela serve como proteção para a carcaça, isso daí, consequentemente, a carne ela pode ter uma queima pelo frio, e ela também pode encurtar mais o sarcômero por conta da temperatura. E aí, esse sarcômero que ele vai ser mais curto, ele, consequentemente, também vai ser mais escuro, porque ele reflete menos luz, então ele dá um aspecto da carne um pouco mais escura. Já teve uma palestra também de semana retrasada, né, sobre manejo de abate, né? Ela falou bastante sobre a parte de manejo na produção. E aí eu queria falar um pouquinho mais daqui, que além da parte de produção, o manejo também influencia diretamente na qualidade da carne, né? Então, quando o animal ele está muito estressado, o que acontece? Na verdade, assim, o manejo ele não tem que ser só bem feito lá no momento do abate, então ele tem que ser feito muito antes, né? Isso daí ela abordou bem lá na palestra dela. E o que acontece quando o animal ele é muito estressado? Ele tem essa queima de glicogênio,
que esse glicogênio ele é de extrema importância lá no momento da queda do pH, porque ele vai ser transformado em ácido lático, e aí cai o pH. Se ele não tem essa quantidade de glicogênio por conta do estresse que foi queimado, ele não consegue diminuir o pH da carne não cai, né? Na verdade, o pH da carne não cai, e ele tem esse fenômeno, ele é chamado de DFD. Então, ele tem a carne mais dura, mais escura e mais seca. Dá a impressão de ela ser mais escura. Mas é por conta que a célula, na verdade, ela armazena, ela tem nessa faixa de pH, a célula ela tem uma maior capacidade de retenção de água. Então, ela armazena essa água lá no interior dela, só que na superfície dá a impressão de ela ser mais escura por conta que ela não reflete. Só que aí no momento que você pega essa carne e coloca ela na panela e submete ela a uma temperatura alta, então ela vai perder muito mais quantidade de água, né? Isso é ruim, porque daí isso vai influenciar também na maciez e também na suculência da carne. E não menos importante, né, essas amostras aí, essas carnes que têm um DFD, que são consideradas DFD, que tem um pH mais alto, elas também são mais susceptíveis a micro-organismos indesejáveis. Então, ela tem uma vida de prateleira mais curta, por conta, principalmente, do pH, que ele está mais alto, né, ele não é tão ácido. E aí, quando essa carne ela está lá na gôndola do supermercado, muitas vezes, mesmo que foi embalada a vácuo, às vezes ela não foi embalada a vácuo direito, ou o consumidor pega ela e resolve, chega lá na hora de comprar, não quer comprar mais, então ela esquenta muito a carne. Então, isso tudo favorece lá a proliferação de micro-organismos. Então, essas carnes que não têm o pH adequado, que tem que cair abaixo de 5,8, ela tem uma vida de prateleira mais curta, né? Eu vou falar, então, agora um pouquinho sobre os fatores que afetam a qualidade da carne, mas pós-mortem. Então, a estimulação elétrica, ela é uma técnica, né, que vem sendo usada. Existem 3 tipos de estimulação. Existe a estimulação que ela é mais, vamos dizer, fraca, uma estimulação logo depois que o animal ele é sensibilizado e para ajudar lá na sangria, né? Aí uma outra estimulação é a estimulação mais alta, que é em torno de 1.150 volts. Essa estimulação, ela é mais perigosa, né, por conta, né, dessa alta voltagem. Só que ela é bem eficaz. E o professor David Hopkins, ele deu uma palestra esse tempo atrás, ele falando sobre a estimulação elétrica lá na Austrália. E ele falou de um trabalho que ele também ajudou nesse trabalho, né? Foi parceiro. E esse trabalho ele foi feito lá na China, né? Aí eu estava lendo ele e eles fizeram o seguinte: eles trouxeram lá, né, algumas informações falando que a força de desalhamento na China, que o shear force lá, a força de desalhamento lá, a força que é feita para romper, né, a fibra, na China, ela varia em torno de 8 a 13 kgf, ou seja, eu acho que eu falei no começo, né, que dependendo dos valores lá de força de desalhamento, até mais ou menos 3, 4 é considerado uma carne muito macia, de 4, 5, ela é considerada uma carne intermediária, e acima de 6, ela é considerada já uma carne dura. Então, valores próximos de 8 a 13, então, ela é muito dura, muito mesmo. Eu não sabia disso, né? Não sabia que eles tinham, que a média de força de desalhamento era assim lá na China. E aí, o que eles trouxeram? Eles quiseram testar se a estimulação elétrica de média voltagem podia ajudar no amaciamento da carne, né? E então eles fizeram, porque por conta também que a estimulação elétrica de alta voltagem ela tem um custo muito maior, e aí eles fizeram, se não me engano, são 3, uma voltagem, mas eles usaram 3 tipos de amperagem e a quantidade de segundos lá que eles estimularam as carcaças. E no fim eles viram que a estimulação elétrica de média voltagem ela foi eficaz, principalmente porque eles viram que
o tecido ele foi rompido, e aí, consequentemente, teve uma maior quantidade, né? Essa estimulação, ela libera uma maior quantidade de cálcio, e as proteínas, principalmente a calpaína, ela é calciodependente, então ela tem uma ação mais cedo ali no pós-morte. Então, essa carne, ela foi submetida à força de desalhamento, ela foi mais macia do que as carcaças que não receberam a estimulação elétrica, só que lá, depois que eles maturaram por 14 dias, aí ele já desapareceu essa diferença lá na estimulação. Outra tecnologia, né, que está sendo utilizada também, e é mais comum da gente escutar hoje em dia aqui no Brasil, é a maturação, e principalmente a maturação a seco, né? Então, existem 2 tipos de maturação, úmido e a seco, e essa maturação, que é chamada de dry age, né, vem aumentando. Ela nada mais é que você deixar essa amostra numa determinada temperatura, mais ou menos de 0 a menos 2 graus, e tem uma pressão, uma umidade controlada de uns 75% e uma ventilação. Então, essa amostra, ela vai perder muita água, e essa perda de água, ela vai concentrar esse sabor, esse flavor dela. E ela pode chegar a perder mais ou menos uns 50%. Então, isso faz com que ela seja bem cara, bem mais cara, né? E outra maturação, que é a maturação a vácuo, que é a maturação úmido, né? E você embala essa amostra, tira o oxigênio dela, e aí, consequentemente, você melhora a vida de prateleira dela também, porque você inibe o crescimento de bactérias indesejáveis, e tem ação maior dessas proteólises, né? Durante essa maturação. E é engraçado porque eu estava conversando com a minha co-orientadora esses dias, né? E estava conversando com ela, lembrando, porque minha co-orientadora, ela é lá da Espanha, a Ana. Hoje ela está lá, ela fez o pós-doc dela aqui enquanto eu fazia o meu mestrado. E ela sempre falava, assim, que era muito estranho, porque a gente abate os animais e depois de 24 horas, né, já está desossando e já vai para o mercado e todo mundo já compra. E lá não é assim. Lá na Espanha, eles abatem os animais, eles deixam pelo menos 10 dias. Ela estava falando que pelo menos são 10 dias, mas que o ideal fosse 14 dias, que essa carne fica maturando, e aí depois sim que ela vai ser vendida. Então, o consumidor lá, né, da Espanha, ele também é muito diferente, porque eles também gostam de carne que são bem mais maturada, com mais de 21 dias. E é coisa que ainda eu acho que o consumidor ainda aqui do Brasil, ele não está muito acostumado, né? Porque ela concentra também, ela tem um gosto diferente, ela tem um gosto mais acentuado. Aí eu trouxe aqui, só para a gente dar uma olhada, como que a maturação pode influenciar na força de desalhamento, né? Esse daqui a gente maturou por 7, 14 dias, então reduziu a força de cisalhamento, né? A força para cortar ela, então ela era mais macia. Eu esqueci até de colocar as letrinhas aqui para ver a diferença entre os dias, mas a gente tem que também pensar que, às vezes, tem que ver, porque essas amostras aqui, que elas já são consideradas muito macia, então ela tem pouco impacto nela, porque no dia 14 ela tem uma pequena quantidade, né, uma variação muito, muito menor do que se talvez tivesse usado uma amostra que tivesse um efeito maior, ia ser visto numa amostra que fosse mais dura. E aqui, talvez o consumidor não ia perceber, porque, como eu falei anteriormente, né, o consumidor ele consegue perceber uma diferença de mais ou menos 1 quilograma a força, né? E aqui deu em torno, não fiz a conta, mas deu menos que isso. Daí a gente pensa, nossa, tem diversos fatores que são relacionados, então, com a qualidade, né, que a gente tem que criar desde lá, quando ele está na barriga da mãe, até uma nutrição adequada, tudo. E aí chega no final, o consumidor também tem influência, e aí o consumidor vai lá e coloca essa carne, ele cozinha ela de forma, vamos dizer, errada, né? Assim, cada um tem um ponto, né? Um gosto, né? Para o ponto de cocção, só que
Muitas vezes, alguns trabalhos também mostram que se você cozinhar muito a carne, se você deixar ela aqui bem passada, o que acontece? Ela vai perder muita água, então ela perde suculência. E principalmente a carne que não tem uma quantidade ideal de marmoreio, então, consequentemente, essa carne ela vai ficar mais dura, né, e menos suculenta. Então, só para mostrar que também o consumidor ele tem também influência lá, né, que não adianta nada produzir tudo, cuidar tudo e no final, então, não fizer ela direitinho, né. E eu trouxe aqui só um pouquinho para algumas avaliações, né, as mais simples, assim, que a gente faz mais rotineira, né. Aí, o pH da carne, esses daqui são amostras do meu experimento, né, o pH chegou a 6,45, então você faz 24 horas depois do abate, o texturômetro, então mede a força de cisalhamento, você assa essas amostras, né, tanto em forno ou grill, vai depender da metodologia, até mais ou menos 71 graus de temperatura interna. Aí você corta ela em cilindros, então aqui tem que ter uma espessura certa, que é de 1,27 centímetros. E aí você submete ela à força de cisalhamento. O marmoreio, que pode ser feito tanto de forma subjetiva quanto por extração. Então, você pode utilizar reagentes, né, que a gente usa como cloroformo e metanol, para você saber quantos por cento lá que você consegue extrair de lipídios intramuscular. E a coloração, que pode ser feita também pelo colorímetro, que ele vai dar 3 pontos, 3 medidas, que é o L, o A e o B. O L está relacionado com o branco e o preto. Então, quanto maior são esses valores, próximos, acima de 34, mais ou menos, significa que a carne está mais clara. Então, valores normais são acima de 38, 42. E o A, que é o valor que ele está relacionado com a cor do vermelho, que vai de vermelho a verde. Então, maiores valores aqui, eles são ideais, né, para o consumidor. Então, é ideal que seja acima de 12, para ser bem aceito para o consumidor. E o B, que é a de amarelo e azul. E também existem outras duas medidas que dá para fazer através de cálculos, né? E a análise sensorial, né? A análise sensorial também, ela não é uma análise muito fácil, porque você tem tudo uma estratégia, né? Você tem um jeito que você seleciona esses consumidores para tá provando a carne. Você tem que dividir esses consumidores, né? Que você tem que usar um grande número de consumidores. No meu experimento de a gente usou mais ou menos 160 consumidores. Você tem que distribuir eles, mais ou menos, pegar os consumidores da faixa etária, de acordo com a distribuição do IBGE, com idade e também o sexo, né? Também de acordo com a distribuição do IBGE, e colocar eles assim em mesas individuais, porque se um consumidor conversar com o outro, ele vai estar influenciando totalmente a decisão, né? A nota que ele vai dar para a carne. E só como curiosidade, eu trouxe para vocês aqui essa foto, né? Que a gente já vê que vem aumentando, vem uma onda por aí, vem aumentando sobre esses produtos aqui que eles chamam de carne, à base de planta, né? Que, na verdade, nem pode ser chamado de carne, né? Carne que é o processo em que o músculo ele é transformado em carne, através né, desses processos bioquímicos. E, assim, aí... Também eu trouxe para vocês também para falar um pouquinho sobre carne de laboratório, que a gente vem ouvindo ultimamente. O professor Roquette, ele deu uma palestra falando sobre carne de laboratório, está falando se a gente pode chamar ou não, né? Que é uma coisa nova ainda, que é onde você extrai uma célula do animal e você faz esse cultivo em laboratório. Então, só para a gente estar antenado aí. Mas, graças a Deus, também, por outro lado, a gente tem um marketing muito grande, né? Porque antigamente a gente não via falar muito sobre esses diferentes produtos, que hoje em dia a gente já vê muito mais, com maior frequência, né?
produtos como Dry Age, que agrega muito valor, esses festivais de carne, né, que estão rodando o Brasil. Então, por outro lado, isso também é muito bom, né? Isso tá, na verdade, não é isso que está. O perfil do consumidor é que está ditando isso, né? Então, se surgiu um grupo de consumidores que gosta desse tipo de carne, que gosta desse tipo de qualidade, então, consequentemente, né, a gente tem que se adequar também para produzir, para atender essa demanda. E graças a Deus, por causa dessa globalização, né? Hoje, como a gente está na pandemia, mas a gente tem muito acesso às informações. Então, tem diversos canais que a gente consegue acompanhar e ter informações verdadeiras, né? Não informações erradas, principalmente por conta da carne, porque ela não é um vilão, né? E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho esse Meat Experience, é um canal que o professor Chardulo participa, e é bem legal, porque ele traz, assim, algumas experiências de que eles fazem lá ao vivo. Então, eles veem, será que eu cortar a carne do sentido contrário, no sentido da fibra, ele vai ser mais dura? Então, eles vão lá e eles fazem essas experiências. Então, é muito legal. Então, hoje, tem muita informação e, assim, só não entende, não vai atrás, né, quem não quer, né? Porque hoje tem muita informação ali disponível, né? Então, quero agradecer. E era isso, gente. Obrigado, Juliana, pela tua palestra. Esse horário da noite, falar desse assunto é maravilhoso. Queria chamar a atenção do pessoal que é mais novo na graduação, o como tu domina esses conceitos que a gente aprende no início da faculdade, né? Anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, né? Chamar a importância disso. Pessoal, então, nesse momento nós passamos as perguntas para a Juliana. E já tem uma pergunta aqui no chat, Juliana, do Henrique Almeida Machado Borges. Uhum. Obrigado pela tua pergunta, Henrique. Diz o seguinte: a carne maturada perde água e se torna mais macia? Depende de qual maturação que você está falando. Você está falando, na verdade, assim, as duas maturações elas vão melhorar na maciez da carne. Por quê? A maturação a úmido, você prolonga esse tempo de ação dessas enzimas, principalmente de calpaína, e aí, consequentemente, ela quebra mais lá as fibras e ela fica mais macia. Então, por conta disso, é que a carne fica mais macia. Já no Dry Age, ela também tem essa maturação mais prolongada, mas eu não diria que por conta que ela perde a água, que ela vai ficar mais macia. Ela perde muita água, né? Ela chega a ser mais ou menos, acho que 50% dessa amostra ela é tirada fora, né? Por conta que ela fica toda preta. Mas acho que é isso. Tá certo. O Eliéder te parabeniza pela palestra, a Alessandra, a nossa Natália, o professor Ricardo, parabéns, Juliana, fiquei com vontade de saborear um Angus bife. O Richard também parabeniza pela palestra. Obrigada, Fernando. Obrigada para todo mundo aí. Pessoal, quem tem mais perguntas, vamos aproveitar e todo esse conhecimento da Juliana aí com a gente essa noite. Ai, deixa eu ver que eu não consigo ver aqui. Ai, tá. Pode falar, Fernando. Não, estou esperando se mais alguém tem alguma pergunta. Eu vi aqui uma pergunta aqui, ó. Qual que é a sua opinião sobre as empresas de alimentos veganos insistem em usar o termo carne e leite? Como eu disse na palestra, né, eu acho que não pode ser chamado de carne, né, porque a carne ela é aquele processo de transformação do músculo em carne, né, então, como esses alimentos, eles vêm à base de planta, isso seria a minha opinião, né. Tá certo. O Richard pergunta aqui, Juliana, existe alguma relação do estímulo elétrico com a ação mitocondrial? Sim, existe.
às vezes eu acabei falando assim muito rápido, eu não sei se eu falei dessa parte. Então, o que que acontece? É, o estímulo elétrico, na verdade, esse estímulo do que eu falei, né, desse trabalho que ele foi feito com baixa voltagem, ele serve para retirar esse cálcio, para disponibilizar mais cálcio, para sair esse cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, como essas enzimas proteolíticas, elas são mais cálcio dependentes, então elas vão ter uma ação maior. Então, elas vão quebrar mais e vai ter maior maciez. Será que foi isso que foi a pergunta? A pergunta é a seguinte: existe alguma relação do estímulo elétrico com a ação mitocondrial? O Henrique também agradece, que anteriormente tinha te perguntado. A Camila te dá os parabéns, excelente palestra. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone também para fazer pergunta, também não tem problema. Johanno, parabéns pela palestra. Alguns programas de qualidade não aceitam o uso de caroço de algodão nas dietas. Sabe qual o impacto na qualidade da carne? Tá. O uso de caroço de algodão, né, alguns trabalhos eles mostram, né, que ele tem um impacto negativo, né, na carne, só que eu já vi alguns trabalhos que eles mostram, inclusive tem um trabalho agora do professor Alexandre, de Piracicaba, e eles fizeram, então, essa inclusão de níveis de caroço de algodão na dieta, e eles fizeram uma análise sensorial. E eles viram que não teve influência, né, na carne, só que para programas de qualidade, aí vai depender de para onde que você vai estar produzindo, né? Então, existem empresas, se dependendo do programa, ele não quer, né, que você não use, e aí é melhor evitar, né? Porque existe isso de, ele dá gosto na carne por conta dos ácidos graxos, mas tem trabalhos que mostram que os ácidos graxos não mudam, mas mesmo assim o gosto é diferente. Tem trabalhos que também mostram que você inclui o caroço de algodão e também não muda no sensorial. Então, para evitar dúvida, né, eu não usaria. Tá certo. A gente ouve comentar bastante mesmo do sabor do caroço do algodão, mas que bom que tu pode nos explicar isso, Juliana. Tem até um trabalho que fala assim, que às vezes, talvez nem seja por essa diferença no ácido graxo, porque teve um trabalho que eles viram a mesma perfil de ácido graxo, mas talvez no flavor, nos compostos que são gerados no momento do cozimento da carne. Tá certo. Aqui o Henrique tem mais uma pergunta. Juliana, você comparou as raças Nelore, Brahma e Angus. Você já viu algum trabalho com a raça Gir? Não, Henrique. Não, ainda não. Não que não exista, né? Eu acho que eu ainda não dei uma olhada ainda. Desculpa. Tá aí. Bom, pessoal, a Natália acabou de disponibilizar aqui no chat o link para vocês preencherem e para a gente estar confirmando a presença de vocês, ok? Pessoal, mais uma pergunta e depois nós vamos dar mais um recado e vamos encerrar a nossa reunião hoje.